Abacuque, no capítulo 3, e o versículo 1, que vai dizer assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar por aí. Podem sentar e dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus, glórias a Deus, aleluias. Nessa tarde nós vamos falar sobre avivamento. Glória a Deus. O tema do culto é sobre avivamento. Aviva-nos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente fala sobre avivamento, avivado, né? Eu acredito que automaticamente na nossa cabeça se passa assim algo alegre, feliz, né? Fulano é avivado, fulano gosta de cantar aqueles corinhos avivados, porque são os corinhos bem balançados, acompanhados de palmas, né? Avivados. Isso é muito bom. Fulano é um pregador avivado, ou a irmã é uma cantora bem avivada. Mas o avivamento que eu quero destacar aqui nessa tarde, e o tema diz: aviva-nos, né? Que avivamento é esse? O que é o conceito desse avivamento? O avivamento bíblico, o avivamento de Deus para a vida do cristão. Esse avivamento, ele é uma intervenção divina que desperta o crente, levando a um relacionamento mais profundo com Deus. Às vezes existem muitas polêmicas, né, no meio cristão, né, às vezes há pessoas que se confundem, porque o pregador, o cantor, a pessoa, né, ali ele gosta, tá orando, ou tá cantando, ou tá ali em um culto bem animado, e ali aquela pessoa, ele pula, ele fala em língua estranha, ele ali se movimenta, né? E às vezes tem pessoas que têm isso como se fosse um avivamento. Mas isso é manifestação do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa quando ela busca ao Senhor. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes a gente está numa vigília e está ali aquela vigília abençoada, o povo está orando, o povo está buscando, e ali você está ali. É claro que você vai se mover, é claro que se realmente você é uma pessoa que gosta, né, que é um pentecostal, você não vai ficar parado, você vai pular na presença do Senhor, porque a presença de Deus, ela faz com que a gente se sente assim. É o impacto que a gente sente quando a gente começa a buscar realmente a Deus, quando a gente eleva o nosso pensamento, quando a gente começa ali a entrar na presença do Senhor em oração. Se realmente você é um crente que você dá lugar, é claro que você não vai ficar igual uma pedra naquele lugar. Você vai se mover, você vai pular, você vai falar língua estranha, você vai... Por que você vai começar a se movimentar? Por conta da presença do Senhor que você está sentindo na sua vida. Às vezes, quando você recebe um presente,
Uma coisa que talvez você não esperava receber? Será se eu chegar para a irmã Marise ali, eu der um presente para a irmã Marise, um presente muito valioso, que talvez ela nunca tinha tanta vontade de receber, mas talvez para ela seria impossível, e eu der esse presente para a irmã Marise, será se ela só vai ficar assim? Claro que não. Ela vai chorar de alegria, né? Ela vai agradecer, ela vai ter uma reação. Imagine quando a gente está sentindo a presença de Deus. A gente não consegue ficar parado feito uma estátua. A gente vai chorar, a gente vai glorificar. Tem pessoas que talvez não pula, não faz, né? Mas a pessoa tem uma reação. Quem concorda, diga amém. Tem uma reação, porque a presença de Deus não adianta, meus irmãos. A presença de Deus é algo forte, é algo impactante na vida da gente. Aí eu estou falando da presença de Deus, da manifestação do Espírito Santo, quando a gente busca mesmo de verdade, e a gente dá lugar, e a gente deixa o Senhor descer na nossa vida. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa tarde é sobre o crente ter o avivamento de Deus na sua vida. E eu comecei a falar aqui do conceito de avivamento. O que é um avivamento na vida de um cristão? O que é um cristão que tem o avivamento de Deus na sua vida? Como eu vinha falando, é uma intervenção divina que leva, que desperta aquele crente a mergulhar aí mais fundo, a ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. Mas para ter esse relacionamento, eu quero destacar aqui para vocês algumas, não todas, porque são muitas, mas as principais características que me chamou a atenção na vida de uma pessoa que realmente tem um avivamento de Deus na sua vida. Uma das características de uma pessoa que tem um avivamento de Deus é um arrependimento sincero e contínuo que essa pessoa sempre tem na sua vida. O avivamento, ele traz um profundo senso de pecado e uma convicção da necessidade de se arrepender. É o resultado de uma mudança de vida. Quando um crente realmente tem um avivamento de Deus na sua vida, ele vai ter aquele muito cuidado, ele vai ter aquele zelo. É claro que a gente está na terra, é claro que a gente está sujeito a errar, a gente está sujeito a falhar com o nosso Deus. Todos que estão na terra, por mais que a gente se esforça, mas em algum momento a gente ali falha com o nosso Deus, não é verdade? Mas o que é que acontece? A gente se ajoelha, se humilha, pede perdão. Então, quando a gente tem um verdadeiro avivamento na nossa vida, a gente leva essa vida. A gente procura viver um estilo de vida na presença do Senhor e que a gente sempre vai procurar viver uma vida, se esforçar, ter cuidado para sempre estar sendo fiel a Deus.
Às vezes tem pessoas que falhou, né? E naquele momento ali se arrependeu, mas logo mais na frente comete a mesma coisa. Não tem arrependimento. Isso não é arrependimento. Naquele momento que aquela pessoa demonstrou arrependimento, mas depois voltou a cometer a mesma coisa, ali só foi uma emoção. Então isso não é o verdadeiro avivamento. Quando uma pessoa tem um verdadeiro avivamento, ele vai procurar, ele vai se esforçar para estar ali, ter cuidado, andar na presença do Senhor, ser fiel a Deus, zelar pela sua comunhão com Cristo. Uma outra característica também que me chamou a atenção, e é uma característica de uma pessoa que tem um avivamento de Deus na sua vida. Essa pessoa, ela tem paixão pela palavra de Deus. Essa pessoa, ela tem fome da palavra de Deus. Uma pessoa que tem um avivamento de Deus na sua vida, esse avivamento ele faz com que esta pessoa, ela sempre venha sentir fome. E essa pessoa sempre vai estar ali se dedicando à leitura e os estudos da palavra de Deus. Se é no culto de ensinamento, essa pessoa vai estar sempre no culto de ensinamento. Se é para um discipulado, essa pessoa sempre vai estar no discipulado. Se convidar essa pessoa para a escola bíblica, ela sempre vai estar na escola bíblica. Por quê? Porque é uma das características que de um crente que tem o avivamento é fome pela palavra de Deus. Ela ama estudar a palavra de Deus. Ela gosta de ler a palavra de Deus. Ela gosta de se aprofundar. Ela tem aquela fome pela palavra do Senhor. Então, sempre que essa pessoa, ela é convidada para estudar a palavra de Deus, para um culto de ensinamento, para uma escola bíblica, para um discipulado, essa pessoa sempre vai estar. E na verdade nós sabemos que é a palavra de Deus que nos transforma. Uma outra característica também de um crente avivado, de um crente que tem o avivamento de Deus na sua vida, é ter uma vida de oração intensa. Essa pessoa sempre vai ter um desejo renovado de orar, de adorar a Deus, de buscar a presença do Senhor através da oração. Nós sabemos que oração, ela não é uma obrigação. Oração, ela não é só para pedir. A oração, ela é encontro com Deus. A oração, ela deve ser um encontro prazeroso. E não, eu vou me ajoelhar aqui porque eu tenho que orar. Eu tenho que orar porque... Não. Nós temos que orar porque oração é a forma que nós temos para nos encontrar com o nosso Deus. É a única forma que nós temos para falar, para conversar com o nosso Deus. É um momento que nós temos é um encontro, na verdade, com o nosso Deus. E tem que ser um encontro verdadeiro. Tem que ser um encontro que ninguém vai tirar a tua atenção. E eu sempre costumo bater numa tecla. E eu já falei isso aqui em algumas pregações, que por várias vezes eu repreendo meus pais. Porque já coincidiu algumas vezes da minha mãe, ela tá orando. Eu não sei, né, se ela tá orando. E às vezes eu ligo para ela, como todos os dias a gente se fala, e aí ela atende e diga assim: oi, minha filha. Mãe, como é que tá? Minha filha, eu tô orando. Mãe, para que a senhora atendeu o telefone, mãe? Para que a senhora atendeu o telefone? Mãe, quando a gente está orando, a gente não interrompe a oração por nada, mãe.
E ali eu começo a brigar com ela, irmãos. Aí ao invés de eu dizer, benção mãe, como é que tá por aí? Eu já vou logo dar uma chicotada nela. É verdade. Ela sabe disso. Sabe por quê, irmãos? É porque eu aprendi isso, meus irmãos. Quando você está no encontro com alguém, quando você convida alguém para estar na tua casa, você está ali, ó, sentada, você está ali dando atenção para aquela pessoa. Se chega alguém, um filho teu, uma criança, alguém, mãe, tá, não sei o que você vai dizer? Menino, ó, eu estou dando atenção aqui à pessoa tal, não é assim? Você não vai repreender aquele menino que quer tirar a tua atenção? E por que a gente não faz isso quando a gente está orando? A oração, ela é encontro com o nosso Pai. Eu já ouvi testemunho, pode até alguém achar que é coisa de doido, mas não é não. É coisa de doido, de pessoas que é doido por Jesus. Mas eu já ouvi testemunho de irmãs que ela ia orar, ela pegava uma cadeira para ela se apoiar e pegava uma outra cadeira e dizia, Senhor, sente aqui. E eu quero dizer para vocês que isso é coisa que Deus gosta. Então o crente que tem um verdadeiro avivamento de Deus na sua vida, ele faz isso. Essas coisas de doido mesmo. E essas coisas que Deus ama, que Deus gosta e que Deus tem prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias! E eu aprendi isso, meu irmão. Que quando a gente está orando, quando a gente está falando com Deus, não deixe que ninguém venha tirar a tua atenção. Se o telefone tocar, deixa tocar. E aí, eu entendi que minha mãe, ela atende o telefone por ela ter só 2 filhas. Essas 2 filhas morar muito distante. Minha mãe, ela já é uma pessoa nervosa, preocupada. Ai, vou logo atender, será se aconteceu alguma coisa? E um dia eu disse para ela assim, eu disse, olha mãe, nem se for uma notícia dizendo que alguém morreu, 20 minutos que você está buscando a Deus, isso não vai fazer diferença e nem vai fazer aquela pessoa viver também não. Quando você terminar de falar com Deus, aí você vai lá, retorna a ligação. Alguém morreu? Morreu. Você não vai fazer essa pessoa viver, vai? Não vai, irmãos. Então vamos priorizar o nosso encontro com o nosso Deus. Vamos priorizar a nossa conversa com o nosso Deus. Aleluia. Então oração, ela é encontro. E o crente que tem avivamento de Deus na sua vida, ele sempre vai ter prazer em dobrar o seu joelho e falar com o seu Pai que está no céu. Uma outra característica também que eu separei é a santificação e pureza. O crente que é avivado, que tem um avivamento de Deus na sua vida, tem um avivamento bíblico na sua vida, esse crente, ele sempre vai viver uma vida de santificação. Ele sempre vai se preocupar e se esforçar para se santificar e ser uma pessoa pura na presença do Senhor. O que é se santificar? O que é se purificar? É se afastar daquelas coisas que não agradam ao Senhor. É se afastar daquelas coisas que Deus não gosta. Daquelas coisas que não pertencem a Deus. É todos os dias aquele crente procurar ter uma vida na presença do Senhor. Uma vida pura, uma vida santa, uma vida sempre se afastando, sempre se distanciando daquilo que o nosso Deus não gosta, daquilo que não faz parte das coisas celestiais. Todos os dias nós encontramos desafios na nossa vida espiritual. Todos os dias nós encaramos, nós batemos de frente com leões que querem nos devorar, que querem tirar a nossa vida, que querem nos desestruturar a nossa vida espiritual da presença do Senhor. Todos os dias nós encontramos
algo enviado do inimigo para querer tirar a nossa comunhão do nosso Pai que estás no céu. E o que a gente vai fazer? A gente sempre vai nos esforçar para manter a nossa integridade com Deus, para manter a nossa vida na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero trazer para vocês a última característica de um crente avivado, de uma pessoa que tem o avivamento de Deus. É o amor pelas almas. A pessoa que realmente tem um avivamento de Deus na sua vida, ela gosta de falar de Jesus. Ela gosta de evangelizar. Essa pessoa, ela sempre vai falar do amor de Deus para alguém. Seja no trabalho, seja na vizinhança, seja dentro do ônibus, seja aonde essa pessoa for. Essa pessoa, ela sempre vai dar um jeitinho de ter uma entrada para falar do amor de Deus para as pessoas. Porque ela vai estar dentro dela, é uma pessoa que vai ter aquele despertamento de Deus na sua vida. Sempre essa pessoa, ela vai dar um jeitinho de ter uma oportunidade de abrir ali um espaço ali para ela poder evangelizar alguém. Então, ter o avivamento de Deus na nossa vida é isso. Ter o avivamento de Deus na nossa vida, meus irmãos, é nós estar mergulhados na presença do Senhor. É nós procurar ter uma vida mais íntima com Deus. Na Bíblia Sagrada nós temos exemplo de homens e de mulheres que eles tinham um verdadeiro avivamento na sua vida. Eu posso citar a vida de Daniel. Daniel, ele deixou um exemplo espetacular para nós. Daniel, quem conhece a história de Daniel sabe que ele era um homem que servia ao Senhor, que vivia na presença do Senhor. Daniel, ele vivia na Babilônia. Ele servia ao rei na Babilônia. Só que Daniel, ele buscava a Deus, ele servia a Deus. E ele trabalhava ali naquele palácio, fazia ali o seu trabalho. Mas Daniel, ele nunca negou o nome de Deus. Daniel, ele nunca negou o nome do seu Deus. Ele sempre procurava ter a sua comunhão com Deus. Ele sempre procurava ter a sua vida com o Senhor. E Daniel, ele sempre se desviava do mal. Ele sempre se desviava das coisas que apareciam ali naquele palácio, que ele sabia que não agradava ao Pai. Quando a gente tem o verdadeiro avivamento de Deus na nossa vida, a gente sempre vai ter aquele temor. A gente sempre vai procurar consultar a Deus. Tudo que você vai fazer, você coloca o Senhor na frente. Tudo que você vai fazer, você vai orar, você vai apresentar a Deus, você vai colocar o Senhor ali. Então Daniel, ele vivia ali naquele palácio, mas o nome de Deus era glorificado através da vida de Daniel. Uma pessoa que tem o avivamento de Deus na sua vida, sempre o nome do Senhor vai ser glorificado através da vida desta pessoa. Aonde esta pessoa andar, por onde esta pessoa passar, o que essa pessoa fizer, ali vai ser algo diferente.
ali vão perceber que é algo diferente. Por quê? Porque é uma pessoa que sempre coloca o Senhor na sua frente. É uma pessoa diferente. Então, é necessário nós buscar esse avivamento para a nossa vida. E nós podemos ler aqui no livro de Abacuque, que Abacuque ele buscou a Deus: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E dentro desta mensagem eu quero chamar a vossa atenção. Nós estamos vivendo, irmão, tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos complicados. Não está fácil mais para viver na terra. Não está mais fácil para viver aqui nessa terra. Nós podemos ver que as coisas cada dia estão se apertando. As coisas cada dia estão ficando mais difíceis. O mundo está em confusão. É guerra em todo lugar. E quando se fala de guerra, não é só guerra de bala, de faca, de mísseis, não. Tem guerra na política. Tem guerra em tudo quanto é de lugar. Tem guerra nas escolas. Então, está tendo guerra em todo lugar. E eu acredito que nós temos que parar para pensar. Nós temos que começar a meditar. Não dá mais para nós ficar perdendo tempo. Não dá mais para nós ficar dormindo no meio do vento. No meio de um temporal desse. Não dá mais para nós dizer assim: ah, eu vou deixar para mim orar só amanhã. Não dá mais para nós deixar dizer assim: ah, eu vou para a igreja só amanhã. É hoje. Tudo que for para você fazer, faça hoje. Eu aprendi uma coisa: não deixe para amanhã o que você pode e tem que fazer hoje. Eu sempre costumo pregar e dizer que às vezes a gente dá muita bobeira. É o nosso ditado aqui que a gente costuma falar. O que é bobeira? A gente ficar de boca aberta no tempo. O inimigo ele não perde tempo. O inimigo está lutando aí. O inimigo está trabalhando 24 horas. O inimigo não para, não descansa. Mas muitas vezes nós que estamos na presença do Senhor, a gente fica adiando as coisas. Oração não é coisa para nós adiar. Campanha não é coisa para nós adiar. Congregar também muito menos. Ler a palavra também muito menos. Não é coisa para nós adiar. É coisa para nós fazer todos os dias na presença do Senhor. Porque é isso que realmente vai trazer o verdadeiro avivamento para nossas vidas. E como eu falei no início, o verdadeiro avivamento não é pular, não é isso. O verdadeiro avivamento é você ter uma vida íntegra na presença do Senhor. O verdadeiro avivamento é você ser um crente de verdade, fiel, santificado, sempre procurar se aprofundar na presença de Deus. É você ter intimidade com o Senhor. É aquele crente decidido, determinado. Eu quero é Deus. É aquele crente que não tem mais prazer nas coisas deste mundo. É aquele crente que está no mundo, vive no mundo ainda porque Deus não levou a sua vida, mas ele não tem prazer em nada deste mundo. É assim que nós temos que andar na presença do Senhor. E nós devemos buscar este avivamento para a nossa vida. Nós devemos buscar esse avivamento para dentro de nós. Nós temos que ter esse avivamento dentro de nós, irmãos.
Nós temos que ter essa intervenção divina que nos leva. Aleluia. Nós não podemos estar negociando com as coisas deste mundo. Nós não podemos estar negociando com o inimigo. Quantas pessoas aí estão fazendo negócio com as coisas que não agradam a Deus? Quantas pessoas estão negociando aí com coisas que o Senhor não gosta? É tempo de nós procurar servir ao Senhor com toda a inteireza de coração. É tempo de nós procurar buscar o Senhor. Não dá mais para cochear entre dois pensamentos. Não dá mais para viver uma vida só pela metade. Não. Deus não quer nada pela metade. Porque quando Jesus ele morreu naquela cruz, ele se doou completamente. Ele deu foi a sua vida. Nós temos que meditar nisso. Quando Jesus morreu por nós, ele não deu só um braço. Ele não deu só uma perna. Ele se doou completamente. Ele morreu para que hoje nós tivéssemos vida. Então Deus quer de nós completo. Deus não quer só metade. E hoje o Senhor nos convida para nós servir a Ele por completo. Hoje o Senhor nos convida. Hoje o Senhor nos desperta. Hoje o Senhor, aleluia, está dizendo para nós através da pregação da sua palavra que Ele quer nós por completo. Louvado seja o nome do Senhor. É corpo, alma e espírito. É uma vida íntegra, uma vida fiel na presença do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. E nessa tarde eu quero perguntar se porventura tem alguém em nosso meio que você quer fazer essa decisão hoje de entregar a tua vida por completo para Jesus nessa tarde. Tem alguém? Se tem alguém na live, você que está nos assistindo, você que está aí, você sentiu no teu coração, o Senhor falou contigo através da palavra, e você quer entregar sua vida para Jesus, ou você quer se reconciliar nesta tarde, fazer um recomeço com Deus. Irmã Rosângela, eu já aceitei Jesus, só que a minha vida está desequilibrada. A minha vida está balançando. A minha vida espiritual, eu estou passando por um desequilíbrio espiritual. Quer recomeçar nessa tarde? Eu quero orar por você. Aleluias. Tem alguém em nosso meio que está presente aqui? Irmã Rosângela, eu sempre venho para os cultos. Eu sempre venho para a igreja. Eu sempre estou aqui nas campanhas. Mas eu quero recomeçar. Eu estou fraco espiritualmente. E eu quero decolar mais uma vez. Pegar voo espiritual. Tem alguém nessa tarde? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém? Louvado seja Deus, aleluias. Não tem? Você que está nos assistindo, quem está acompanhando a live? Tem alguém na live? Tem alguém que está se reconciliando? Tem alguém? Fica de pé, igreja. Vamos orar. Tem pessoas que estão nos assistindo, que está se reconciliando, entregando a sua vida para Jesus. E neste momento nós iremos orar por essas pessoas. Levanta as mãos de vocês. Vamos orar por eles. Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste momento eu quero apresentar essas pessoas, meu Deus, que está através desse culto online, Senhor, entregando a sua vida para Ti, meu Pai. Essa pessoa que está se reconciliando, meu Deus. Essa pessoa reconhece que se Jesus não dá, sem Jesus, aleluia, não tem como prosseguir.
E eu oro por eles agora, Pai. Eu apresento essas vidas nas tuas mãos. E eu te peço, meu Pai, ajuda eles, fortalece, reescreve o nome no livro da vida. E que a partir de hoje essas pessoas, meu Deus, aleluia, tenham um novo recomeço e uma vida na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você que se reconciliou, entregou sua vida para Jesus, você que está aí nos assistindo, procure uma igreja. Se preferir a igreja Deus e Amor, fique à vontade. Procure aí na sua cidade, aonde você mora. Se tem alguém aqui em Teresina, estamos aqui no centro da cidade, na rua Desembargador Freitas. Meu Deus. 40 pessoas aceitou Jesus na live. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, aleluias. Vocês aí que aceitou Jesus, através desse culto, procure uma igreja. Não fique sem congregar. Procure a igreja Deus e Amor aí próximo da tua casa, no teu bairro, na tua cidade. Porque sem congregar não se fortalece. Você que está nos acompanhando, tá bom? Então, procure a igreja, vai lá, procure o pastor da igreja. Fala que entregou sua vida para Jesus. Se tiver alguém aqui de Teresina, como eu falei, nós estamos aqui na rua Desembargador Freitas, aqui no centro, 846 é o número da igreja Deus e Amor aqui. Então, nos procure o pastor. Vamos nos atender. Louvado seja Deus. E se fortaleça na presença do Senhor. Amém?